Durante a sessão da CPI da pandemia, houve um bate-boca após o senador Renan Calheiros queixar-se de alguns requerimentos que, segundo ele, teriam vindo diretamente do Palácio do Planalto e questionar se eles também seriam votados. O senador Marcos Rogério lembrou que a CPI foi originada de 2 requerimentos diferentes e exigiu respeito aos pedidos. Marcos Rogério questionou se o relator, Renan Calheiros, tinha medo dos pedidos de informação. O senador também apontou: essa CPI não pode ser a CPI do ódio. Assista. São muitos requerimentos. Eu fiz uma proposta de encaminhamento e quero colocar para apreciação. Inclusive, tem que ver se o senhor vai apreciar também os que vieram diretamente do Palácio do Planalto, que a imprensa está divulgando hoje. Nós não podemos votar requerimento para tirar o foco da investigação que nós estamos fazendo. O Brasil não vai perdoar nenhum dos senhores. Senhor presidente, o foco da CPI não pode ser aquele que é dado pelo relator. Os 2 requerimentos da CPI, senhor presidente, foram subscritos pelos senadores. Não pode ser o que veio do Palácio do Planalto. O relator deve respeitar o Senado Federal. Tiveram 20 requerimentos. Essa CPI não pode ser a CPI do ódio, senhor presidente. Do direcionamento, com todo respeito, a direção dos trabalhos dessa CPI está a cargo de Vossa Excelência. Tem 20 requerimentos feitos no Palácio do Planalto. Votar também os que vieram. Senhor presidente, é bom respeitar o direito de cada senador falar. Sim, mas é uma pergunta. É uma pergunta de votar os 20 que vieram do Palácio do Planalto. Os que vieram do Palácio também? Vamos votar se foi assinado pelo senador, por um senador. Os que foram feitos pelo O senhor não vai impedir de votar nenhum requerimento, não. Não, vamos votar tudo, mas vamos votar apreciar. Mas não contem comigo para votar favorávelmente. Eu sei quais são os requerimentos que o senhor não quer, senhor. Não vote contrário. Eu Senador respeito muito o senhor, mas não conte só título de informação. Senadora Leila. Só título de informação, são quantos requerimentos de informação, por favor? Não, tem quase mais 300 requerimentos aqui, entre informações e convites e convocações e outras coisas. Inclusive vários que vieram do Planalto diretamente com a assinatura da pessoa do Planalto. Eu não sei qual é o medo que o relator tem das informações que virão a partir dos requerimentos. Qual o medo? Só um minutinho. Medo? Não. Vossa Excelência está apresentando um medo absurdo aqui. Talvez porque as informações. Seja quem quer obstruir. A não ser que Vossa Excelência considere os senadores dessa bancada menores do que Vossa Excelência, porque o requerimento que eu apresento, outro senador aqui, tem o mesmo peso de Vossa Excelência. O que eu sei pelo tempo que eu estou na casa é que essa coisa de tropa de choque, de pegar senadores novos com carinha de novo para vir aqui defender coisa indefensável do governo, isso não vai passar. Senador Renan, por favor. Afasta o seu ódio, senador. Favor, não vai passar. Afasta seu ódio, senador. Não vai passar. Acalme-se, senador. Respire. Tropa de choque. Eu nunca vi tropa de choque recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Tropa de choque é tropa de choque. Mas recorrer ao Supremo? Presidente, posso fazer a questão de ordem? Eu peço aos senhores, e a senadora Leila não, só um minutinho. Eu tenho uma questão de encaminhamento feita pelo senador Rogério, e eu queria colocar em apreciação desse plenário. Após apreciar o questionamento, aí sim, eu vou pedir um tempo, se caso a questão dele não for aprovada. Senador Marcos, só um segundo. Foi feito um encaminhamento, eu só não levei em conta a questão do regimento que impedia a votação dos requerimentos do senador Renan, confiado na palavra. Sim. Então, eu confio na sua palavra, senador. Não, mas a minha palavra vai ser mantida. Perfeito. Vai ser mantida. Senhor presidente, a senadora Leila, eu acho que fez uma questão de ordem e se depois que a senadora falar, eu gostaria de me inscrever. O que acontece foi o seguinte, senador Eduardo, tem aqui vários pedidos de informações. Eu, pessoalmente, tá certo? Só pedi um tempo e estou pedindo para a gente suspender em meia hora a sessão até sistematizar e a gente analisar os pedidos de informações e botar para votar. Eu não vejo dificuldade nisso, nenhuma dificuldade nisso. Aliás, até porque por que nós vamos só pedir informações de um lado e não do outro que as pessoas querem, tá certo? Então não, nós vamos dar transparência a tudo e o senador Renan e o senador Randolph também concordam, até porque tem um monte de pedido do senador Randolph aqui. Informação. Tem vários. Tem do senador Eduardo Braga, tem de outros senadores aqui. Eu não vejo. Mas a prioridade agora é a semana que vem. É os que nós vamos ouvir a semana que vem.
Essas informações nós vamos dar um prazo. O prazo de encaminhamento à Secretaria da Mesa do pedido de informações que o senador Renan deu é de 5 dias úteis para responder à CPI. Tá? Não tem como 5 dias úteis para responder à CPI. A reunião está suspensa por meia hora. Tá? Palavra, senhor, para uma questão de ordem, mas antes apenas para consignar, o senador Ciro mencionou a questão do plano, essa é a previsão do artigo 108, parágrafo 1º, a disponibilização. Ele até mencionou a disponibilização ontem à noite, eu não tomei conhecimento desse plano de trabalho, eu acho que ele não foi disponibilizado ainda, até esse momento não há plano de trabalho. Os requerimentos foram ontem à noite, o plano de trabalho não. O plano de trabalho acho que ainda não foi. Mas, senhor presidente, na forma do disposto nos artigos 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, e com base no que estabelecem os seus artigos 145 e seguintes, encaminhamos a Vossa Excelência a presente questão de ordem, para que seja estabelecida a exigência do funcionamento presencial da presente comissão parlamentar de inquérito. Senhor presidente, é totalmente pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que o Poder Legislativo possui duas grandes funções institucionais, quais sejam a de legislar e a de fiscalizar o funcionamento do governo. Para cumprir essa última missão, as casas legislativas contam com diversos instrumentos, como a convocação de ministros de Estado, o requerimento de informações, a possibilidade de sustação de atos normativos exorbitantes, o trabalho de suas comissões de fiscalização e controle, entre outros. Entretanto, nenhum desses instrumentos é mais forte do que a realização do inquérito parlamentar por intermédio das CPIs. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança número 24831, julgado em 22 de junho de 2005, cujo relator foi o ministro Celso de Mello, o Parlamento recebeu dos cidadãos não só o poder de representação política e a competência para legislar, mas também o mandato para fiscalizar os órgãos e agentes do Estado, respeitados nesse processo de fiscalização os limites materiais e as exigências formais estabelecidas pela Constituição Federal. O direito de investigar que a Constituição da República atribuiu ao Congresso Nacional e às casas que o compõem, artigo 58, parágrafo 3º, tem no inquérito parlamentar um instrumento mais expressivo de concretização desse relevantíssimo encargo constitucional que traduz a atribuição inerente à própria essência da instituição parlamentar. Neste mesmo sentido, e em diversos outros, como no caso dos MS 24849, 26441 e 37760, esse último que determinou a instalação da presente CPI, o excelso pretório deixou muito claro a obrigação de as casas legislativas darem andamento ao inquérito parlamentar quando atendidos os requisitos constitucionais para tal. Ora, dar andamento ao inquérito parlamentar não pode, em hipótese alguma, ser entendido como uma questão formal, ou seja, não se pode admitir que a Casa Legislativa instale uma CPI sem que esse colegiado tenha condições para o seu funcionamento em verdadeira fraude ao texto constitucional. Citando novamente o ministro Celso de Mello, em seu voto na medida cautelar número 3363, as comissões parlamentares de inquérito que atuam no Parlamento devem dispor na condução do procedimento investigatório de todos os meios necessários e pertinentes à colimação de seus objetivos. Entre esses meios destacam-se, sem dúvida, o poder de tomar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, de ouvir indiciados e de inquirir testemunhas sobre compromisso, bem como de realizar acariações. E deve-se ressaltar de realizar muitas dessas atividades em sessões secretas, quando o tema ou a conveniência da investigação assim o exigir. Ora, todas essas providências são comprometidas, se não inviabilizadas,
se a CPI não funcionar de forma presencial. Efetivamente, a oitiva e eventual acariação de testemunhas e de indiciados não se limitam à atividade de ouvi-los da forma que acharem mais conveniente. O procedimento demanda cuidados especiais. Impõe-se que seja assegurado que sejam ouvidos sem qualquer forma de ameaça e coação e que, nesse procedimento, não sejam instruídos e orientados, salvo nos casos assegurados pelas normas do processo penal. Ademais, é fundamental que haja a necessária interação entre interrogado e interrogando, que permita avaliar corretamente as reações e o comportamento do primeiro. Tudo isso fica absolutamente comprometido se não se realizar de forma presencial. Além disso, não se pode admitir que as inquirições sejam interrompidas ou até encerradas por falhas de comunicação tão características de sua realização de forma remota, por mais avançados que sejam os recursos tecnológicos. E essa questão é ainda mais grave quando se constata que, por serem rotineiras nesse tipo de procedimento, não se pode assegurar se as falhas são reais ou fictícias, fornecendo poderosos instrumentos para que os inquiridos se livrem de responder sob pontos indesejados. Isso sem considerar a necessidade de sigilo de alguns depoimentos, bem como da separação de testemunhas. Não há como, sem ser leviano, assegurar que o depoimento desse tipo não acabem sendo vazados, por mais que se busquem garantias tecnológicas. Esses problemas existem mesmo na interação entre os senadores da CPI, fundamental para o bom andamento dos trabalhos, que fica extremamente prejudicada se não for presencial. Ou seja, tudo conduz à impossibilidade da realização da CPI de forma não presencial, se deseja que ela atinja verdadeiramente seus objetivos. Não é por outra razão, senhor presidente, que a Casa suspendeu o funcionamento de outras CPIs durante a pandemia e que o senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, estava aguardando o momento sanitário mais adequado para promover a devida instalação deste colegiado. Conforme lembrou Sua Excelência, para os veículos de imprensa à época, o momento não era de fazer funcionar uma comissão que exija a presença física para exame de prova, para a elaboração de laudos periciais, exames de documentos, inquirição de pessoas, incomunicabilidade de testemunhas, são requisitos de uma CPI que exigem que a CPI seja presencial. Entretanto, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente registrou que, obviamente, decisão judicial se cumpre, e eu vou cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal porque tenho responsabilidade institucional e cívica, mas será o único órgão a funcionar presencialmente no Senado Federal. Assim, realizar a CPI de forma não presencial será fazer um simulacro de inquérito parlamentar equiparado a não instalá-la, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu ser inconstitucional. Impõe-se dessa forma, se se quer que a CPI exista para cumprir a sua missão constitucional, que ela funcione presencialmente, ou estaremos cometendo uma fraude com o povo brasileiro. É a presente questão de ordem que apresenço para deliberação de Vossa Excelência. Para contraditar, Excelência.